Olá, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga esotérica, e eu tô passando por aqui hoje para conversar com você sobre a lua nova de Escorpião que vai acontecer no dia 15 de novembro de 2020. Essa lua nova vai ser no grau 23 do signo de Escorpião. E o tema que eu escolhi para falar dessa lua nova é direcionando as energias internas. Os temas associados ao signo de Escorpião são transformação, crises, testes, provações, morte, renascimento. E nessa lua nova, o principal coadjuvante do cenário estelar é o planeta Marte. Ele é o símbolo do nosso guerreiro ou guerreira interna. E ele é o regente também de Escorpião. Marte está saindo de um longo período de retrogradação, onde ele promoveu uma série de quadraturas e aspectos desafiantes com outros planetas no céu, trazendo então os desafios para que a gente reflita um pouco sobre as mudanças que são necessárias, tanto internamente como externamente, as mudanças que o mundo precisa. As crises foram muito agravadas com essa passagem de Marte retrógrado, principalmente pela grande conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão. Essa conjunção é aquela que vem dando esse tom estranho nesse ano. Então, passando ao movimento direto, um pouco antes da lua nova, o Marte vai nos acrescentar força, energia e vigor, que são necessários para que a gente possa investigar dentro da gente o que essa crise de 2020 realmente representa para cada um de nós. Então, a pergunta é, as perguntas. O que eu aprendi nessa crise que pode ser útil para a minha transformação? Eu adquiri novas habilidades? Consegui me adaptar criativamente? Ou será que eu fiquei com medo diante dessas mudanças e dessas incertezas que abalaram fortemente tanto o mundo quanto o meu mundo interno também? Então, Marte, nessa lua nova, ele vai trazer esses elementos de energia e força para que a gente transforme essas vibrações, esses medos, enfim, que são gerados pela crise, em oportunidades de mudanças, para que a gente possa também ser um instrumento de trazer luz para outras pessoas, ou seja, contribuir para a humanidade como um todo. Nós sabemos que os verdadeiros amigos são aqueles que ficam conosco nos piores momentos da vida, nos momentos de crise. E se a gente levar em consideração a crise da humanidade e nos portarmos como amigos da humanidade, podemos fazer um esforço sim para que a gente leve mais luz para a humanidade por meio das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. O aspecto tenso da oposição de Marte com Vênus e de Vênus em quadratura com Júpiter e Plutão torna muito evidente a conturbação toda que a gente está vivendo no mundo. No entanto, é um desafio maior que a gente tem para que a gente possa lançar voos mais altos em direção às abstrações que são necessárias para que a gente possa ver a beleza que está escondida por trás da forma aparente, que não é muito bonita. Então, esse brilho, que é um reflexo da beleza divina em tudo que há, ele pode ser percebido por quem luta internamente para se aproximar desse princípio divino dentro de si. Ou seja, ao mesmo tempo em que o universo está colocando todos esses desafios, ele também nos está dando a força de Marte para que a gente possa lutar contra tudo isso que está dentro da gente, que é sombrio, negativo e que a gente não consegue muitas vezes superar. A força de Marte vem para isso, para que a gente pegue essa força dentro da gente e consiga superar os nossos conflitos internos. E isso é benéfico para toda a humanidade. Se a gente pudesse ver como a beleza de cada pessoa, quando a alma está exalando beleza, como isso é bonito e influencia positivamente tudo que está à volta de quem está vibrando nessa luz, a gente não ia perder tempo com emoções negativas, guardando pensamentos negativos e coisas sombrias. Seríamos, então, um agente de transformação, levando luz para toda a humanidade. A isso se chama místico prático. No entanto, a gente não consegue ver, né? Muitos de nós não conseguem ver essa beleza e esse brilho dentro da gente. E para isso, então, a gente precisa ter fé e acreditar realmente na bondade
né, da humanidade. A conjunção de Júpiter e Plutão, ela está acontecendo pela terceira vez esse ano e vem nos lembrar exatamente dessas sombras internas. Essas sombras, elas são mais reveladas quando a gente se aquieta. E esse período de pandemia fez com que a gente tivesse que ficar em casa, confinado, e isso também vale para o plano interno. Quanto mais tempo a gente fica quieto, mais a gente se depara com a gente mesmo. Por quê? Porque as sombras muitas vezes são difíceis e aí a gente fica em negação, a gente esconde, a gente se distrai, a gente se embriaga, enfim, faz tudo que é possível para não lidar com a gente mesmo, né? No entanto, a sabedoria antiga nos diz que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se deparar com essas sombras, seja nessa vida, seja em outra vida, enfim. Então, Marte, esse guerreiro interno, ele precisa ser instrumentalizado, tá? E os escudos e os instrumentos e as armas do guerreiro interno são o conhecimento, que a gente precisa sempre estar buscando, o conhecimento da sabedoria, que vem junto com o autoconhecimento, a meditação também e o serviço altruísta que beneficia a humanidade. Essas são as armas do guerreiro. O Júpiter na astrologia, ele representa a sabedoria da alma e Plutão a transformação. Então, com essas transformações que estão acontecendo no mundo, né? A gente pode trazer isso para a nossa visão interna e a gente pode buscar a sabedoria a partir dessas experiências ruins que a gente tem na vida, quando a gente está se deparando ali com as nossas sombras, né? Então, superar as nossas crises internas significa compreender que essas sombras, elas são reais e fazem parte do processo evolutivo da humanidade. Então, não é para fugir da sombra, é para encarar, porque isso faz parte. Na regência esotérica do signo de Peixes, Plutão vai nos falar da compaixão que a gente precisa ter. Primeiro com a gente mesmo, depois com todos os seres e com todas as pessoas. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser e nós mesmos estamos num estágio diferente do nosso próprio processo evolutivo da alma. Né? Que é um caminho de altos e baixos, um caminho de sombra e luz. Ninguém caminha o tempo todo na luz. Não, a gente caminha na luz, daí a gente cai e lida com essas sombras, e no que a gente vai lidando com essas sombras, a gente vai superando. Então, a compaixão, ela é importante porque ela harmoniza esse mundo interno na medida em que a gente se compadece das nossas próprias sombras e de todas as sombras alheias. Então, nesse sentido, a compaixão, ela harmonizando o mundo interno com o mundo externo, ela vai se tornar a maneira mais sábia que a gente tem de servir a humanidade como um todo. Então vamos aproveitar essa lua nova, que é um período de introspecção, para refletir sobre essas questões que Escorpião nos traz e estão associadas à sombra. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, você curte e mostra para as pessoas que se interessam por esses temas mais esotéricos e de astrologia, tá bom? O texto sobre essa fala está na descrição abaixo do vídeo. Um abraço para você e até a próxima.